próxima apresentação é do professor Hélio Waldman, né, da UFABC. Bom, não sei se vocês sabem, mas eu nasci em Santo André e sou morador de lá, apesar de 40 anos da USP, sempre continuei morando em Santo André. Então, eu acompanhei muito, né, a trajetória da UFABC, a sua criação, e com o Hélio também estive várias vezes no início, quando ele foi pró-reitor e depois reitor, e realmente é interessante essa palestra porque, como foi citado aqui pelo Sandro, né, apesar de ser uma universidade extremamente jovem, ela tem tido hoje um protagonismo muito importante pelo seu método inovador, e eu espero que é isso que o Hélio vai falar. E quem vai apresentar é o professor Paulo Santana, né, que é um especialista na área de energia e é um professor extremamente considerado dentro da UFABC e vai fazer a apresentação, por favor. Ok. Bom, então, além de ser suporte aqui, eu também sou professor. Bom, enfim, é uma honra para mim, né, apresentar o colega de trabalho. E eu vou ser bem breve, porque, como a gente comentou lá fora, né Hélio, ele não teve tempo de fazer uma apresentação pequena, né, então eu vou dar mais um tempo para ele. Então, eu vou apresentá-lo rapidamente. Então, o professor Hélio Waldman possui graduação em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né, mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica pela Stanford University. Em sua carreira, trabalhou na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em telecomunicações, atuando principalmente em redes ópticas, WDM, comunicações ópticas, alocação de comprimento de onda e alocação de rota. Publicou 3 livros amplamente utilizados por alunos de engenharia elétrica no Brasil. Foi professor da Unicamp entre 1973 e 2006, foi pró-reitor de pesquisa da UFABC de 2006, que foi sua criação, a 2009, pró-reitor de graduação entre 2009 e 2010, constituindo a chamada Universidade do Século XXI desde sua criação. Foi o primeiro reitor eleito, né, da UFABC entre 2010 e 2014, e durante sua gestão como reitor contribuiu com o desenvolvimento da infraestrutura do campus de Santo André, né, como a entrega do Bloco A, por exemplo, além de iniciar as obras do campus de São Bernardo do Campo. Houve melhoria significativa no período de sua gestão da Universidade dos rankings internacionais, com destaque nos rankings de produtividade de pesquisa e internacionalização. Bom, então, sem mais delongas, passo a palavra para o colega Hélio Waldman. Obrigado, professor Paulo, e agradeço também, e especialmente, o professor Hélio Dias, que eu vinha conhecer durante o tempo que eu passei lá no ABC, e que eu admiro muito pela forma como ele conduz esse instituto. Só preciso achar a apresentação aqui que eu não estou achando qual que é. Vamos ver. IVPESP... Está dentro da pasta aqui, IVPESP, Hélio Waldman aí, pera aqui. Mas acho que não está aqui, não. Não está aí, tem que estar, pera aqui, só um pouquinho. Cleide, Cláudio, Nader. Eu não achei aqui, não. Vamos ver se está. Você tem, põe o pendrive aí. Trouxe por via das dúvidas. Pois é. Também tem aqui, mas... Vamos lá. O primeiro lado a gente sempre erra. Opa, aqui tá abrindo isso aqui. Vamos lá. Cadê o computador? Aqui, peraí. Computador. Acho que é esse aqui, né? É esse aqui mesmo? Ou não? Não. Não? Não. Peraí. Este computador. Onde está o... Pendrive, acho que é Deve estar aqui, né? mais PSD? aqui. Ok. É esse aqui, né? E onde é que estão os arquivos? Aqui tá, aqui. Acho que não era ali, não. Hein? E que estão, peraí. Vamos voltar lá. Era o D mesmo. É esse aqui. Tá aqui. Agora, onde que está aqui? Condomínio, IVPESP aqui, não, esse aqui, 2019. Esse aqui? É por ordem alfabética. Isso. Ok. Obrigado. Esse aqui pequenininho para andar de lado. Tá bom. Esse aqui. Obrigado, conseguimos resolver esse problema.
Eu vou ter que ser breve, né? Bom, eu participei, como o professor Paulo mencionou, desde o início da UFABC, como pró-reitor de pesquisa, depois pró-reitor de graduação e, finalmente, como reitor. E, após o final do meu mandato, passaram-se alguns meses e eu completei 70 anos, que, na época, era a idade da compulsória, e portanto, fui aposentado compulsoriamente lá. Mas esse período que eu passei na UFABC foi para mim, foi uma espécie de coroamento e uma oportunidade única de participar da criação de uma nova universidade, que nem todo mundo tem, né? Porque não é todo dia que se cria uma nova universidade. Então, eu vou falar um pouco, basicamente, das ideias que estavam na cabeça das pessoas que fundaram a universidade, dos fundadores. Porque, na verdade, o que eu queria dizer é que, antes ainda da criação da universidade, eu já participava, não foi mencionado, mas da comissão de implantação da universidade, que começou antes de 2006, a universidade começa em 2006, mas em 2005 foi criada a comissão de implantação, sob a presidência do professor Luiz Bevilacqua. E ele me convidou para participar, nos encontramos lá em Stanford, ele é engenheiro mecânico, eu sou engenheiro elétrico, mas lá em Stanford nós tivemos alguma convivência, ele estava fazendo doutorado e eu também. Ok, então ele lembrou de mim e me convidou para participar da comissão, então eu tive contato com as ideias que inspiraram a criação da UFABC. Então vou começar falando desses documentos inspiradores, né, da UFABC, porque a UFABC já surge com a ideia de ser uma universidade diferente, voltada para as necessidades do século XXI, com base numa espécie de balanço do século XX. Um balanço não muito positivo, se fosse positivo, ia continuar tudo como estava, certo? Mas como não era totalmente positivo, a ideia era fazer um balanço do século XX e fazer uma universidade voltada para o século XXI que não repetisse os mesmos erros do século XX. E isso gerou a criação, a ideia de uma universidade interdisciplinar cuja pedra fundamental é o bacharelado interdisciplinar. Então, aqui é a grande inovação da UFABC. Então, quais são os antecedentes conceituais? Eu citaria particularmente o Manifesto de Angra. O que é isso? É que em 1998, por iniciativa da UFRJ, foram reunidos em Angra dos Reis um conjunto, algumas dezenas de grandes expoentes da ciência brasileira, para fazer um diagnóstico da universidade brasileira a partir da visão dos cientistas. E esse manifesto fez várias críticas à universidade brasileira em relação à questão do corporativismo, em relação à questão de uma certa letargia, de uma certa acomodação, etc., que se considerava que teriam que ser superadas. E como convém a um manifesto, no final do manifesto há um chamado à ação. Então, o último parágrafo do manifesto é o seguinte: reforma já. Então, esse é um lema. Reformar a universidade. Tem que reformar. Queremos uma reforma baseada em valores acadêmicos, em mérito, em liberdade acadêmica, ensino capaz de formar lideranças intelectuais, pesquisa de excelência, interação da universidade com a sociedade. Uma reforma à altura das melhores realizações e das elevadas responsabilidades do ensino superior público brasileiro. Esse foi o último parágrafo. O manifesto tinha 6 ou 7 páginas, mas era isso que se queria. E esse manifesto teve, naturalmente, repercussão entre os intelectuais, os acadêmicos, etc., e particularmente na Academia Brasileira de Ciências, que começou, então, a se debruçar sobre essa questão, e o que gerou um documento já em 2004,
de subsídios para a reforma do ensino superior. Esse documento, que tem umas 20 e tantas páginas, tem como primeiro capítulo o próprio manifesto, ou seja, ele simplesmente esmiuçou o que deveria ser feito para atingir aquela reforma que foi pedida pelos cientistas. Então, era muito baseado na visão científica. E, nesse meio tempo, também um outro documento importante foi a Declaração de Bolonha, que aconteceu em 1999, que foi gerada por numa reunião dos ministros de educação dos países europeus que compunham, na época, a chamada Comunidade Europeia, né, que hoje é a União Europeia. O que se observava na época é que a Europa tinha um outro problema, né, que é o problema da não uniformidade e heterogeneidade dos sistemas de educação, e que eles queriam, então, reunir num sistema moderno, novo, que fosse para toda a Europa, que era baseado também no conceito de interdisciplinaridade. Ok. Balanço do século XX. O século XX teve grandes revoluções científicas, né, como a relatividade, física quântica, biologia molecular, etc. E teve também um século muito marcado por guerras de extensão mundial. 2 guerras mundiais que muitos historiadores consideram ser a mesma guerra com uma trégua no meio, né? Trégua que gerou muita imigração, inclusive a minha família, os meus pais vieram, as 2 famílias separadamente, durante essa trégua, chegaram para o Brasil. E essa guerra foi reconhecido que havia uma sinergia da ciência e tecnologia com o esforço bélico. De maneira que, quando ela termina, os vencedores, basicamente os Estados Unidos, se preocuparam em transferir essa sinergia para o esforço produtivo, para mudar a vida das pessoas, tornar a vida melhor, de tal maneira que, de certa maneira, houve uma extensão, né? A ciência contribuiu com o esforço bélico e depois se pensou, né, o próprio coordenador desse esforço bélico científico, né, que é o Vannevar Bush, ele foi encarregado de coordenar essa transferência do respaldo científico-tecnológico da guerra para a paz. E isso gerou muita modificação na vida das pessoas, né, com o advento do computador, mas gerou também um conhecimento extremamente especializado, muito centrado em disciplinas e apoiado em problemas. A ideia do problem solving, né? Você tem problemas gerados pela própria disciplina que vai resolver o problema, problemas artificiais. E o que gerou uma crise, o que se supunha uma crise da disciplinaridade. Então, no século XX, você tem o mercado focando em soluções, né? O mercado pede soluções de problemas, soluções para serem vendidas. As empresas dependem de venda de soluções. E a universidade, de certa maneira, dando respaldo a isso, ampliando as fronteiras do conhecimento. Mas ninguém focou na problematização das soluções. O que eu quero dizer com isso? É que a multiplicação dessas soluções acabou gerando novas ameaças e desafios para o século XXI. Ameaças como mudanças climáticas, biossegurança, mobilidade urbana, privacidade na internet, energia, etc. Então, o diagnóstico era: não basta mais ficar resolvendo problemas parciais com soluções igualmente parciais. E o desafio que se colocou foi focar os problemas reais em sua dimensão pública, numa perspectiva interdisciplinar, integrando ensino, pesquisa e extensão numa abordagem centrada em problemas
apoiada em disciplinas, e não centrada em disciplinas, apoiada em problemas. E, bom, aí o que vai acontecer com a disciplinaridade nessa mudança? A proposta é uma pós-disciplinaridade? Não, as disciplinas continuam existindo, só que elas vão ter que descer do pedestal. Porque o centro das atenções tem que ir para os problemas reais que a sociedade está enfrentando. É isso. Isso, ok. A solução que foi encontrada para, digamos, facilitar essa transição é o bacharelado interdisciplinar, em que não é centrado, a formação do aluno não está centrada numa disciplina, mas sim num conhecimento geral, no caso, ou da ciência e da tecnologia, ou da ciência em relação com as humanidades, etc. Agora, para onde vai o bacharel formado no BI? Essa era a grande questão que se perguntava. Então, a resposta era, pode ir para o mercado de trabalho, porque o BI é voltado para a empregabilidade, não para um emprego específico, mas é para a empregabilidade. Ou pode ir também para um ou mais cursos de formação específica, para se profissionalizar na própria universidade. Ou para pós-graduação, porque ele é o bacharel interdisciplinar, ele é um cidadão de nível superior, ele pode ir para a pós-graduação. Acelerando um pouco, o primeiro BI brasileiro, então, foi o bacharelado em Ciência e Tecnologia da UFABC, com esses eixos estruturantes, e a universidade fornece também um conjunto de cursos de formação específica, engenharias em 2 anos, etc., e aí são realmente onde se vai obter uma formação específica depois de ter obtido uma formação geral. E só finalizando, esse exemplo gerado pela UFABC em 2006 frutificou no conjunto das universidades federais, que tem aqui um conjunto de 10 a 15 universidades federais que também criaram bacharelados interdisciplinares, mas não se disseminou ainda fora do sistema federal. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado.